Olá pessoas, eu sou o Vini e está começando mais uma edição do Weaselcast. Estou aqui com meus amigos Wesley Hello! e com Esdras. E aí pessoas, beleza? E no episódio de hoje falaremos sobre o racismo. Começa aí, Esdras. Então é o seguinte, o racismo é um tema muito complexo e de uma história muito ampla, que não começa agora. Simplesmente não é só dizer que eu sou preto e eu estou sofrendo por causa disso e disso. O racismo, ele é um sistema estrutural que já vem desde os primórdios da nossa humanidade, desde os tempos mais antigos até agora. Mas o racismo que a gente fala contra, na sua maioria, negros, teve seu início lá no início do século XV, 1400 alguma coisa, que foi a época das grandes navegações. E por quê? Vamos ter um início. Vamos falar do seguinte. Estamos falando do século XV e XVI. Um século onde o ser humano estava saindo do seu ponto de conforto para explorar o mundo, que é 1400 e alguma coisa, e entre 1500. Foi na época em que o homem estava descobrindo o mundo. Tanto que, se você é ligado na história, sabe que a América foi descoberta em 1492 e 92, perdão. E nesse tempo, vários países foram navegando pelo mundo. E lógico que iam chegar em terra, chegaram nas Américas, beleza. Nas Américas tentaram colonizar os índios, tentaram dizer que os índios eram inferiores, e aí já começou o racismo. Aí, como começou? Os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses chegaram e disseram: bom, índios, eu cheguei, vocês são inferiores e agora eu mando em vocês. Alguns índios aceitaram, outros lutaram. E assim foi por um longo tempo. Quando Portugal chegou aqui no Brasil por volta de 1º de abril de 1500, eles tiveram essa mesma ideia de que os índios eram inferiores e que deviam trabalhar. Eles não respeitaram a cultura dos índios, não respeitaram sua língua, não respeitaram sua religião e nem a sua terra sagrada. Simplesmente chegaram e estraçalharam tudo. Tanto que tem uma coisa que eu chamo de lei da troca equivalente. Como isso aconteceu? Veja bem, os portugueses chegaram e como os índios eram primitivos, entre aspas, eles eram primitivos aos olhos dos portugueses, então o que eles fizeram? Deram para eles bugigangas, como, sei lá, como é que posso, espelhos, comidas típicas de Portugal, machados de ferro, tudo isso em troca de serviços, o que era muito inteligente da parte deles, porque os índios não sabiam o que era aquilo, os índios não sabiam o que era um espelho, os índios não sabiam o que era um machado de ferro. Os índios saíram da idade da pedra para a idade do ferro do dia para a noite, tipo, muito rápido. Mas teve uma coisa que os portugueses não pensaram, que foi o seguinte: nem todos iriam aceitar, nem todos aceitam a forma de governo dos seus países. Eu mesmo não aceito do meu, outras pessoas também não aceitam. Então, o que houve? Os índios foram embora. Como assim eles foram embora tão rápido? Eles conheciam a terra muito, muito mais detalhado do que os portugueses conheciam. Eles só iam para o mato e tipo sumiam. Então, por volta de 1550 foi que os pretos chegaram aqui. Por que eu chamo de preto? Porque, para quem não sabe, negro vem do latim negre, que significa ruim, péssimo, entendeu? Os portugueses, os europeus tiraram o negro do latim para chamar o nosso povo de ruim, de mal, de escória. Então, quando os pretos chegaram aqui como escravos, foram tirados das suas terras, vendidos pelos próprios pretos, que trocavam seus irmãos por tabaco, por bebidas, tipo, algo banal, que infelizmente aconteceu. Os próprios pretos se vendiam e eram trazidos para cá de formas desumildes nos navios negreiros que a gente via, que a história nos conta, que graças a Deus, que a história ela conta a verdade sobre isso, que os navios eram totalmente sem higiene, a comida era ruim, as pessoas não dormiam, era uma situação revoltante.
formas desumanas. Exato. Porque o jeito que aquelas pessoas eram tratadas naqueles navios, eu vi em filmes, eu não posso me retratar diretamente, mas eu creio que os filmes contam verdades. Alguns filmes contam verdades sobre o que aconteceu, então pode ser um panorama. É verdade, é verdade. Como o Vini falou, formas desumanas de trazer os pretos pra cá. E eu digo uma coisa pra todo mundo ouvir. A América, quando eu falo América, não é só os Estados Unidos. As pessoas gostam de dar o termo América só aos Estados Unidos, mas América é todos os 3 continentes americanos, o Sul, o Central e o Norte. Ou como eu chamo, a nossa América Latina, que vai desde o Brasil, Uruguai, Argentina até o México, e a América do Norte é só composta por Estados Unidos e Canadá, beleza? Então, a América ela foi inteiramente construída por escravos. Os espanhóis trouxeram escravos para cá, os portugueses trouxeram para cá, franceses, ingleses, todos eles trouxeram. A América é composta por sangue preto. Isso a história não pode apagar. Ninguém pode dizer que eu estou errado, porque a história está aí para contar. Então vamos lá. Quando Portugal trouxe para cá os pretos, vamos deixar bem claro, eles eram os reis do tráfico do escravo no Atlântico. Como assim? Vamos dar um exemplo. Não tem aquelas empresas que são líderes em venda de, um exemplo, de tênis. Portugal era o líder em vendas de escravos. Então é por isso que o Brasil hoje é composto por sua maioria preto. Porque de mais de 10 milhões de escravos que vieram para cá, 6 milhões vieram para o Brasil durante mais de 300 anos, que foi desde que eles chegaram aqui em 1550 até o dia que eles foram libertados, entre aspas, em 1889. Então, muito preto veio para cá. E no início veio para onde? As lavouras de cana-de-açúcar e para a extração de pau-brasil. Porque, para quem não sabe, pau-brasil ele é uma madeira que dentro tem uma tinta rica que era usada para tingir tecidos muito caros, ou seja, o dinheiro era muito grande. Eles tinham essa ideia de que eu vou extrair isso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu não tenho mão de obra, porque naquela época não tinha mão de obra assalariada. Não era como é hoje. Então, os índios foram embora, ou eles se juntaram às igrejas, porque é uma coisa que a história também conta, é que aonde os europeus iam, a igreja ia atrás. Por quê? Enquanto os europeus conquistavam novas terras, a igreja conquistava novos fiéis. Então, nessa época teve aquela velha política da espada e a cruz. Por quê? A espada era para matar os índios que eram contra os portugueses, e a cruz era para salvar, entre aspas, aqueles que queriam se juntar à igreja. Então, os índios que aceitavam crer naquilo eram salvos pela igreja, mas aqueles que eram contra eram mortos ou fugindo. Então, voltando aos pretos. Quando os pretos chegaram aqui, eles já chegaram como escravos, os senhores de engenho já viam eles com maus olhos, tanto que eles não comiam direito, eles dormiam numa situação deplorável, que eram nas senzalas, que a gente aprende desde novo como eram as senzalas. Então, os barracos deles, as senzalas no caso, a história retrata isso, certo? Não comiam direito, trabalhavam 24 horas por dia. Então, ali começou, ali era o racismo, dizer que aquele povo, ele era inferior, ele merecia trabalhar feito um escravo, o que não é correto. Mas, infelizmente, era a política da época. Então, subindo mais na história, a gente vê que o preto, ele teve muita participação na história do Brasil. Como assim? Vamos lá. Recife, na época que o Brasil era colônia, foi uma das maiores capitais. Mas quem construiu Recife? Os escravos que vieram, construíram os sítios, construíram construíram farol, zoológicos. Quem construiu foi o preto. O branco teve o único trabalho de administrar, e mesmo assim mal. Por quê? Existia a corrupção muito alta ali no meio. Sempre existiu. Mas isso não é só
restrito aos brancos, os pretos também. Eu não vou dizer que isso é só dos brancos, tá? Então, tudo isso veio crescendo ao longo dos séculos. Tudo isso cresceu. Os brancos estupravam as negras. Isso é um fato que eu tenho que deixar bem claro. Que se você é mulher e preta, você sofre 2 vezes mais, porque você sofre com o racismo e o machismo. Então você sofre 2 vezes mais por ser mulher e preta. Então os homens brancos estupravam as mulheres sem dó, tipo, eles não queriam saber se eram virgens, se elas não queriam, se eram casadas, eles faziam, porque pra eles é minha mercadoria, eu posso fazer o que eu quiser. Só um comentáriozinho, eu acho que a mulher negra ela sofre mais porque ela é mulher negra e pobre. É uma questão tipo, você pode ser negra, pode ser mulher e pode ter uma posição aquisitivo, mas isso. Mesmo assim você sofre. Só que quando você é pobre é um pouco piorzinho. Um pouco? Eu acho que tu sabe muito bem o que eu tô falando. Ser pobre e preto na América é quase como você já nascer apanhando. Esse sistema já nasce batendo em você. Você já sofre para nascer em um hospital público porque falta recursos. Você sofre na hora de aprender porque o sistema não fornece nada para você, quase nada. Você sofre para arrumar um emprego porque o sistema diz que por você ser pobre, você é automaticamente ladrão, traficante, assassino. Você sofre para andar na rua porque pro sistema você tá roubando. Você sofre até para comprar comida porque pro sistema você vai lá para roubar. Então ser pobre e preto é quase como nascer apanhando. Você já nasceu levando tapa na cara e aprendendo que a vida não é fácil. Claro, se você nascer preto e rico, você vai ter uma certa facilidade, mas nem de longe você vai suprir tudo. Você vai continuar sofrendo racismo, você vai continuar sendo perseguido, você vai continuar tendo dificuldades e você ainda vai ser julgado pelos seus irmãos por ser rico. Porque é o que eu digo. Ser preto não é ser preto não é a cor de pele. Ser preto é vivência. Você pode ser preto, mas ser rico. Viver como um branco, viver achando que a favela é uma área ruim, que só vive pessoas ruins, que o preto pobre só nasce pra não sei o que rouba, que mata. Você veio ao mundo preto, mas o seu espírito é de branco. Mas se você é um branco pobre que viveu com os pretos lá dentro, sofreu junto, apanhou dos homens, levou corre, tá? Você nasceu branco, mas o seu espírito é preto. Tipo, o meu amigo, ele é branco. Meu melhor amigo é branco, mas ele mora assim comigo, é do lado da minha casa. A gente já levou corre junto dos homens, já apanhou dos homens. Ele já teve uma arma apontada para a cabeça dele aqui do lado. Para quem não sabe, nós estamos gravando na escola. Aqui do lado tem uma praça. E eu e ele tava parado, a polícia chegou, um policial. O policial gentilmente puxou a arma, destravou, porque ele destravou e apontou para a cabeça dele e disse: encosta. Eu fiquei gelado, porque imagine qualquer deslize que acontecesse ali. Ele ia morrer. Então, ser preto não é questão de cor. Ser preto é questão de vivência. Você pode ter nascido o mais escuro possível, mas se você tiver aquele pensamento de que racismo é drama, não sei o que, você só é ladrão porque você não estuda, você não é preto, você é branco. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. O sistema, ele forma as pessoas assim. Nas escolas mesmo. O sistema ensina o quê? Cuidado, se você não estudar, você vai roubar. Mas quem disse? O meu pai, ele não estudou como ele não teve a chance de estudar como eu tô tendo hoje. Mas meu pai nunca roubou, meu pai nunca matou, meu pai nunca traficou, meu pai buscou um emprego digno, porque ele teve oportunidades que outros não tiveram. Quando uma pessoa busca roubar, a maioria
busca roubar, não é porque gosta de roubar, é porque não tem opção. Porque vê que em casa tem um pai, uma mãe com fome, um filho, vê que podem tomar a sua casa, a única opção que tem é roubar. Ou rouba ou mata. Entendeu? O sistema ele não dá o auxílio devido a quem precisa. A pandemia é o que está rolando hoje, é um retrato significativo do que eu estou dizendo. A gente está vendo fraudes no meio de uma pandemia. Tipo, o sistema não tem consciência. Ele não quer saber se tu tá passando fome. Eles só querem saber que tu vai trabalhar, e quando tu estiver cansado, eles vão te jogar fora. É como tá naquela música Diário de um Detento. O sistema te usa como médios usado como um bombril. E tu tá entendendo? A superlotação que a gente vê hoje nos presídios brasileiros não é porque a grande parcela das pessoas roubam, é porque o sistema não busca julgar. O sistema não busca fazer julgamentos seguros. Julgamentos onde o direito do direito da pessoa, que é constitucional, de dizer eu tenho o meu direito de ser julgado pelos meus crimes, sendo eles verdades ou não. É como diz, você é inocente até que se prove o contrário. Okay? Um exemplo do que eu estou dizendo, vamos voltar no tempo, vamos para 1992. Tinha um presídio muito grande chamado Casa de Detenção do Carandiru. Todo mundo conhece esse presídio porque ele aparece na música Diário de um Detento. Todo mundo conhece essa música. Esse era o maior presídio do Brasil. Ele devia ficar com 3.000 presos, certo? Ele tinha 7.000. Então você vê que para um local que devia ter 3.000 pessoas, ter 7.000 era um inferno muito grande, né? A gente via. E a gente tá falando dos anos 90, onde a AIDS chegou aqui no Brasil. Vê, a cadeia tem as suas regras. O mais fraco é a chamada menininha, entre aspas. O que é a menininha? Ele é estuprado. Infelizmente, a lei é assim, a lei que tem lá dentro. Lá eles não seguem a lei daqui de fora, eles formam as deles lá dentro. Então, a gente tá falando de 90, 91, 92. Aí ele chegou, aí todo mundo ficou doente. Então vamos lá. Aconteceu uma rebelião lá dentro, armada, onde foi o seguinte: foram os presos do 9º pavilhão. Mas aí você se pergunta, tá, mas são presos, eles roubaram, eles mataram, eles merecem morrer. Aí eu quebro o seu argumento, é o seguinte: lá tinham 9 pavilhões, certo? O 4 era a ala médica, o 6, 3, 2, 7 e 8 eram para quem já estava preso, já tinha passado pelo julgamento, aí eles já foram condenados. O 9º pavilhão, onde aconteceu essa rebelião, eram réus primários. Como assim, gente? Réus que ainda não tinham sido julgados, ou seja, o sistema com preguiça de julgar as pessoas, jogaram lá dentro. Então, o sistema com preguiça de fazer um julgamento adequado, eles disseram, eu vou jogar lá dentro, eu não quero nem saber, depois eu julgo. Então, como seres humanos, eles tinham o direito de fazer qual é o nome da palavra mesmo? Desculpa. Rebelião lá dentro. Por quê? Caramba, se num presídio onde é pra estar 3.000 pessoas, tem 7.000, mais que o dobro, imagine em um quarto pequeno, em uma cela daquela, vamos dizer, eram 2 por 5, 2 metros por 5, para caber 10 pessoas. Tu acha que eles estavam vivendo bem ali dentro? Óbvio que não. Tu acha que tipo, a comida que eles comiam lá era quase comida de porco? Comida de porco. Eram tratados maus e tal. Então, a única saída que eles tinham para fazer aquilo ficar melhor era uma rebelião. Aí mais uma vez, você se pergunta, mas eles roubaram, eles mataram e tal. Mano, se tu é criado em um local onde te falta comida, onde te falta moradia, onde te falta educação, que é o mínimo que o ser humano deve ter, é educação, saúde e segurança pública, o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai conseguir se formar?
tu vai conseguir entrar em uma faculdade renomada com toda essa situação, tendo pessoas que estão morando em área nobre, tem comida boa, tem segurança, tem educação de primeira. Como é que tu quer competir com as pessoas dessa? É a mesma coisa que um Fusca tentar competir com a Ferrari. Um Fusca, pra quem não sabe, é um carro que ele prende marcha, que ele fica prendendo marcha. E uma Ferrari é um carro que você passa a marcha e já tá lá na frente. Marcha. Você tá querendo competir com pessoas que estão acima de você. Você não, infelizmente, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você não comer, se você não for ao médico e se você ficar sujeito a levar um tiro a cada 5 minutos. Por quê? Porque o sistema não fornece o que você precisa. Porque o sistema, ele trabalha assim. O de cima sobe e o de baixo desce. É como Chico Science disse, a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Então, só continuando, voltando ao Carandiru. Então, no dia 2 de outubro de 92, o que aconteceu? O pessoal se fazendo rebelião, o batalhão de choque da polícia de São Paulo chegou e disse: vamos parar, por favor, que a gente vai atender as suas coisas. Aí os presos, beleza, a gente vai parar. O batalhão de choque, o que ele fez? Algum de vocês podem dizer o que eles fizeram? Entraram e mataram todo mundo. Exatamente, eles entraram, os presos já tinham se entregado, já tinham dizido, a gente se rende. O batalhão de choque entrou, matou 111 homens lá dentro, feriu mais não sei quantos, saiu pra rua e disse, a gente estava tentando se defender, sendo que as câmeras de todas as TVs que estavam acompanhando viram que os presos jogaram todas as suas armas no chão, do lado de fora do presídio. E quando foram fazer a perícia, viram que os tiros foram de fora para dentro, ou seja, eles gentilmente entraram, falaram, boa tarde, vocês vão morrer, atiraram e foram embora. E não tiveram a cara de pau de dizer que os presos foram para cima, porque não foi verdade. Então, a gente vê como o sistema trata o preto pobre, o preto que não tem oportunidades na vida e infelizmente vai roubar. Não que isso justifique o roubo, não que alguém está pensando, eles apoiam o roubo. Não, eu não apoio o roubo, não apoio o assassinato, não apoio nada. Mas na vida, ou tu mata, ou tu morre. Ou você mata ou você morre. A vida é assim. A gente nasce com esse pensamento. Mas se tu for para qualquer área nobre do Recife, você vê do Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, você vê que quem vive ali não faz ideia de como é viver aqui, de como é viver sujeito ao tráfico de drogas, à violência policial, à falta de oportunidade, à escola pública, porque eu digo, a escola pública hoje em dia no nosso país, no Brasil, é um dos piores sistemas educacionais do mundo, porque o sistema não dá recursos, não valoriza os professores, não dá chance aos alunos. E como querem que a gente se forme desse jeito? O preto chegou aqui no Brasil, não tinha direito, mal tinha direito a comer. Só para você ter uma ideia, ao longo de todas as décadas que o preto viveu no Brasil, ele só conquistou ao voto há menos de 100 anos, foi há 88 anos atrás, nas eleições de 32. O preto só conquistou o emprego lá em 10, 20 no século 20. E olha, o preto foi livre, entre aspas, em 1889, mas não porque eles estavam, nossa, os pretos estão sofrendo muito na revolução, tá? Não. A Inglaterra estava dizendo que o tráfico de escravos era errado, não porque eles eram humanitários, mas sim porque não dava mais dinheiro. Perdeu o lucro. Sem lucro, como é que eu vou vender uma coisa que não dá lucro? Aí dava muito mais dinheiro trazer europeus pobres para cá do que escravos da África.
É por isso que no final do século XIX rolou o chamado boom do Brasil, da imigração. É por isso que hoje aqui no Brasil tem muito alemão, asiático. Por quê? O nosso país ele é um país multicultural. Qualquer povo que vem para cá, é isso que eu sinto orgulho do Brasil, ele acolhe. Não importa qual presidente esteja, o brasileiro acolhe. Qualquer povo que vem para cá. Muçulmanos, asiáticos, budistas, africanos, europeus, judeus, todo mundo que vem para cá, a gente pega pra gente e absorve. O sistema também usa deles, lógico. Os pretos que eles vêm da África, pretos e também judeus que vêm para cá. O sistema explora. O sistema vai explorar. O sistema tem esse método. Eu pego essa parcela e exploro, a outra eu pago o ovo. Entendeu? Sempre assim. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, a gente tá falando de algo que já vem de tempo. Então, a gente vê que o branco, ele foi injusto com o preto há muito tempo, tá ligado? E eu tô falando de uma máquina que o sistema branco, o pessoal criou, desde muito tempo, que se chama polícia. Esdras, a polícia, tu é contra? Eu não sou contra a polícia. Eu sou contra os métodos que eles usam, tá? Eu não estou dizendo que a polícia deve acabar. Os policiais honestos que trabalham de forma honesta com qualquer cidadão, esses merecem continuar. Mas aqueles que apenas param negros batem porque, veja bem, não tem documento nenhum dizendo que a polícia pode bater em você. Se um policial bater em você, pegue esse nome dele e o batalhão de onde ele é e denuncie, porque a polícia não tem o direito de ficar batendo em você. As únicas pessoas que podem bater em você é sua mãe ou seu pai. E se brincar mais com as leis de hoje, nem eles mais podem. Eu acho que essa ideia de polícia ser alguém foi uma imagem concretizada durante os anos. Pode se dizer assim. Porque a ideia do policial, da polícia, teoricamente é uma ideia perfeita. Proteger e servir a todos. Proteger dos nossos medos de roubo, assaltos e tal assim. Só que com o tempo e com eu acho que a mente de querer o poder e tal, foi desmoralizando tudo que essa ideia de policial dele. Porque eu acho que até em filmes retrata muito que os policiais, sejam eles brancos ou sejam eles pretos, tem essa ideia de querer estar no poder sempre, tá ligado? Eu acho que isso. E ainda nesse assunto, esse é algo que é tão verdade que, eu queria fazer uma citação do GTA San Andreas, com a Crash, né? Que tem Penny, que é um policial corrupto pra caramba, que aterroriza o Carl, né? O CJ, o jogo inteiro. E pra tu que não sabe, esse jogo ele é baseado em um fato real. Que aconteceu em 90, na década de 80, 90. Na década de 90, 92, um fato real. A gente vai fazer o seguinte. No caso da Crash. A Crash. E a Crash de fato existiu. Era o batalhão antidrogas da polícia de Los Angeles. Porque é o seguinte, no final dos anos 70, uma droga nova, ou melhor, duas drogas novas entraram na sociedade. Quais eram elas? A cocaína e o crack. A cocaína era distribuída pelos cartéis colombianos, que a história retrata, o cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar, que dava para América, e o cartel de Cali, que era um cartel rival do Pablo Escobar, que dava para a região leste. Nova York, Washington, Miami. Beleza? Não. Miami era de... A sua região sul. Região sul. Era de... Então, beleza. O crack e a cocaína entraram na sociedade dos Estados Unidos no início dos anos 80. Aqui também no Brasil, mas não com tanta força quanto lá. Por quê? Meu filho, cocaína, eles vendiam 1 grama por $10.
converte pra qual é o nome? Reais. Pra reais, pra ver. Na época, cruzeiros, eu acho. Na época era Cruzados Novos. Lá, o crack foi introduzido. O crack e a cocaína. A cocaína era a droga dos ricos, porque eles vendiam por grama, $10 a grama. O crack não. O crack eram pedras pequenas que eram derivados da cocaína, que tinham o mesmo efeito, mas com duração menor. E é por isso que o crack vicia tanto. Tipo, o cara fumava o crack, dava 10 segundos e já passava o efeito. E ele queria sempre mais. Então, o batalhão antidrogas da polícia de lá foi criado. A polícia de Los Angeles foi criada. Era quase militar. Você tem que ver, eles tinham tanques de guerra. Tinha um tanque, tinha uma espécie de tanque, um carro blindado que tinha uma viga na frente de aço, que eles invadiam as casas das pessoas com aquilo. Eles não batiam na porta primeiro, eles batiam com o tanque. Quebrava. Tá ligado? Antes disso, ocorreu um caso em um ano de 65. Vê, nos anos 60, a polícia de Los Angeles passou por uma reforma muito grande, que o novo chefe de polícia de lá, o que ele fazia? Ele militarizou a polícia de Los Angeles, transformou quase num exército, tá ligado? Ele ensinou doutrinas do exército, deu armas do exército, deu tudo do exército para os caras saberem e tal. Então, no ano de 65, num bairro lá chamado Watts, eles pararam um jovem negro que estava no seu carro. Ele tinha carteira de motorista, o carro estava no nome dele, mas o que aconteceu? Ele apanhou muito. As pessoas pretas de lá viram isso, ficaram revoltadas e exigiram que a polícia saísse de lá. A polícia não saiu e começou uma revolta no bairro Watts, que durou 3 dias. Quebraram, saquearam, umas pessoas morreram, mas parece que foi 25 pessoas que morreram. Antes disso, teve os movimentos civis dos Estados Unidos, porque no final, veja bem, os Estados Unidos libertaram os negros em 1863, mas tinham estados que eram contra, que eram os estados do sul, que eram Flórida, Kentucky, Carolina do Norte, Nevada não, o Oregon, se não me engano. Não conheço muita geografia de lá. Eles não queriam que os pretos fossem livres. Aí começou uma guerra civil e no final criaram uma lei de segregação, as chamadas leis Jim Carroll, que as constituições estaduais podiam segregar pretos e brancos, desde que os direitos dos dois fossem respeitados. Mas a gente sabe que onde há segregação racial, os direitos de uma raça não é respeitado. Isso é fato e contra fato, não há argumentos. As leis de Jim Carroll duraram de 1897 até os anos 60, quando Martin Luther King estava lá dizendo: vamos acabar com isso. Aí os caras, não, tudo bem, a gente acaba. Mas durante esse tempo, os pretos eram obrigados a sentar na parte de trás do ônibus e quando não tiver lugar para os brancos, eles tinham que levantar para o cara branco sentar. E imagine tu tá trabalhando numa fábrica o dia todo se ferrando todinho, tu quer pelo menos pegar o teu ônibus para estar sentado, chega um cara branco e fala: olá, sim, tudo bem, eu sou branco, você pode se sair para sentar. Teve uma ativista negra chamada Rosa Parks, que ela não respeitou isso. Ela estava na frente do ônibus, aí o motorista disse: ó, tá subindo pessoas brancas, vai lá para trás. Ela disse: eu não vou. Não, isso que é lei. Eu não vou. Acabou que ela foi presa e teve que pagar uma multa de $10, que hoje é uma besteira, mas na época $10 era quase $150, $300. Era muito dinheiro mesmo. E foi ali que nasceu os movimentos civis, porque quando Rosa Parks foi presa, tinha uma cidade que eu esqueci o nome dela, parece que era eu só sei que ficava na Carolina do Sul, mas eu esqueci o nome da cidade, peço perdão. Todo mundo ali fez um protesto contra os ônibus. Nenhum preto pegou ônibus ali. Isso gerou um déficit para as empresas de ônibus muito alto. Sabiam que o preto ele representava a maior parte dos trabalhadores que não tinham carro. Sem preto, sem renda, como é que eu vou comer? Como é que eu vou sustentar a minha empresa? E nesse tempo nasceu Malcolm X. Malcolm X, ele se inspirava na Revolução Haitiana, que deu a independência do Haiti,
E ele defendia que um país que é multicultural é um país que ele não cresce. Eu discordo. Um país que ele é multicultural, ele é um país que ele vai habitar mais diversidade cultural. E foi nisso que Martin Luther King Jr. acreditava. Lembra que Martin Luther King, ele que estava lá no discurso em Washington, falou I have a dream, que é eu tenho um sonho. Ele tinha um sonho de que os seus filhos e netos e seus irmãos pudessem andar na rua sem apanhar, pudessem subir num ônibus sem ser discriminado, pudessem ir a um shopping sem ter nenhum segurança atrás e perseguindo. Queria que as suas filhas não fossem estupradas porque, ao ponto de vista dos brancos, a mulher negra tem mais cor, tem mais corpo, tem mais carne, não sei o que. Totalmente injusto. E Estereotipado. Porque pro branco, a mulher preta tem que ter um bundão, tem que ter um peitão, tem que ser carnuda. Ué, quem disse isso? Onde é que tá dizendo isso? Que livro de genética você leu isso? No início dos anos 80, o crack e a cocaína chegou. Nos guetos das grandes cidades, o preto não tinha o que fazer, não tinha o que vender. Tanto que, é uma coisa que eu queria tratar. Quem aqui assiste a série Everybody Hates Chris sabe do que eu tô falando. Brooklyn, Bed-Stuy, eram bairros que eram realmente perigosos. Qual é o nome do bairro? Harlem, Bronx. Eram bairros onde a maior concentração de pretos ficavam sem chance de renda, então eles traficavam. Tanto que lembra de um episódio que o Chris e o Drew eles sumiram, foram até o hotel, que foi em Coney Island, que é um bairro rico, cheio de hotéis. E a mãe foi chamar, aí Julie chegou e disse: você vai chamar a polícia para pretos em Nova York? Porque a polícia, quando você ligava e dizia: olha, o meu filho preto sumiu. Ah tá, que pena. Aí ela liga depois dizendo que meus filhos brancos sumiram. Eram brancos. A gente vê aquilo ali, quando a gente vê e fica rindo, pra gente é muito engraçado. Mas aquilo de fato houve com vários pretos. Aquilo de fato aconteceu. A gente está falando dos anos 80, onde as polícias, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, foram ensinadas uma doutrina. Se tu vê um preto e ele tiver suspeito, atira. Não pergunta, atira. Tu só pergunta depois. Aí depois que tu atirar neles, tu pergunta: olha, quem é tu? Não sei o que. Depois que você matar. É aí que surgiu aquela frase: atirar primeiro, perguntar depois. Exatamente. Outro episódio de séries que aconteceram com negros é o episódio do Brooklyn Nine-Nine, em que o Terry Crews, o pai do Chris, que todo mundo conhece, ele é policial da Nova York, da Brooklyn Nine-Nine. Ele é policial e ele é um dos mais altos patentes. E ele tá voltando pra casa de carro, sabe? Aí ele tá andando na rua, só que ele tá sem roupa de policial e o distintivo tá no bolso. Aí uns policiais da própria corporação dele, da própria dele, para ele e julga porque ele. ele tá de negro, porque ele é negro, tá tipo, normalzinho. Isso é uma doutrina que as polícias ensinam. Veja bem, eu, Esdras, sou preto, tenho 16 anos. Eu já apanhei de polícia sendo de menor, imagine quando eu for maior de idade. Eu já levei tapa, muitas vezes, sem motivo algum. Eu nunca roubei, nunca trafiquei, e eu já levei tapa, já apanhei, já fui discriminado, já fui seguido num shopping porque o cara achava que eu tinha roubado a loja. Tá entendendo? Então, nos anos 80, as polícias dos dois países, o Brasil e os Estados Unidos, sofreram esse pensamento de que primeiro tu atira, depois tu pergunta. E meio que até hoje isso acontece. A polícia primeiro atira, depois ela pergunta. A polícia primeiro mata, depois ela pede desculpas. Tá entendendo? Então, o crack chegou. Os caras não tinham chance. Tava vendo mãe ou filhos com fome. O que eles iam fazer se o sistema não queria ajudar? O único jeito era vender drogas. Isso era vender. Aí, por isso que o preto ele é mais marginalizado. É por isso que o preto ele é mais...
Mas isso também não é de agora, isso é desde as suas alforrias. No caso do Brasil, em 1889, e dos Estados Unidos, em 1863. O preto, quando foi livre, ele não foi livre ele não foi livre com o pessoal dizendo: olha, eu vou te livrar, eu vou te dar um emprego. Não. Eles foram livres, mas sem chance nenhuma. Tipo, eles chegaram e disseram: olha, vocês estão livres, né? Agora se virem. Foi por isso que, tipo, quando houve a libertação dos escravos aqui no Brasil, muitos negros, muitos pretos ficaram como escravos ainda, porque não tinham onde ficar e comer. Tipo, eles não tinham onde comer, ou pelo menos onde ficar, e ficar na rua como mendigos. Os pretos ficaram renegados a atividades marginais, como roubo, sequestro, assalto. Mano, é isso que o sistema não entende. É isso que tem pessoas que falam que é drama da gente. Não é drama. São quase 500 anos disso. No caso do Brasil, são quase 500 anos. São 470 anos disso. Tá entendendo? Não é drama. Não é drama. Pretos, pobres, que vivem nas periferias, sofrem sim. Sofrem por falta de chances. O pessoal não tinha o que fazer, tem que vender droga. Ninguém quer morrer de fome. Quem quer morrer de fome? Quem quer ficar sem sua casa? Quem é que quer ver sua mãe e seus filhos morrerem de fome? Quem quer? Então, a polícia chega batendo, a polícia bate. A prova maior é um fato que aqui no Brasil não tem a ver com os Estados Unidos. Aconteceu aqui no Brasil, mas é importante dizer, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? A notícia veio do site da CNN do Brasil, tá? Ela é de 27 de agosto desse ano, 2020, tá bom? Aqui no Brasil, o assassinato de pessoas negras cresceu 15,5% entre 2008 e 2018, de acordo com dados do Atlas Violências, divulgados no dia 27 de agosto de 2020. No mesmo período, houve uma diminuição de 12,9% na taxa de morte por pessoas não negras. Se tu for em qualquer presídio, tu vai ver que a maioria dos presos são pretos pobres, porque os brancos ricos pagam advogados, pagam juízes, e às vezes não pagam nenhum dos dois. A justiça acolhe eles e dizem: nossa, ele é uma vítima, que não sei o que, enquanto o preto pobre é drama. A polícia matou a pequena Jennifer Silene Gomes. Ela tinha 11 anos, isso foi no Rio de Janeiro no ano passado. Matou Agatha Félix, de 8 anos. Poxa, como é que falam que isso é engano, caramba? Como é que falam que isso que foi sem querer? Não tem como isso ser sem querer, tá ligado? E tipo, não são só essas duas crianças. Também foi o Cauã Ribeiro dos Santos, de 12 anos, o Cauã Rosário, de 11, Cauã Peixoto, de 12. Caramba, velho, não tem como você subir para fazer uma operação policial e sair atirando em todo canto. Você vai querer dizer que 70 tiros é um engano? Não são enganos, cara, isso é prova. Porque se fosse engano, um engano só acontece uma vez. Um erro só acontece uma vez. Mas a persistência, várias vezes. Eles estão persistindo no mesmo erro. Chegar atirando. No caso do George Floyd. Mano, o cara não sabia que a nota era falsa. O policial ficou 6 minutos no pescoço do cara. 6 minutos. E ele teve a cara de pau de chegar e dizer: não sabia e tal. O cara tava dizendo: eu quero respirar, eu quero viver. Com Rodney King em 92 foi a mesma coisa. Veja bem, no 92 tinha um ex-presídio chamado Rodney King nas ruas de Los Angeles. Estava voltando de um bar com os amigos quando ele foi parado em uma via pública por 4 policiais brancos. Ele desceu do carro e os policiais notaram que ele estava um pouco bêbado. E o que fizeram? Alguém pode dizer o que fizeram nele? Com certeza mataram. Bateram nele, quebraram o globo ocular dele, costelas, teve uma fratura no crânio. Nossa. E quando os policiais foram a julgamento, mesmo com tudo gravado, com várias testemunhas, o que o juiz deu? São inocentes. Por um júri formado inteiramente por pessoas brancas. E o que aconteceu depois disso? O povo foi pra rua com raiva, saquearam lojas, mataram, muito prejuízo
No final do ano de 1992, Los Angeles tinha 50 mortos por conta desses massacres, dessa revolta, muitos feridos e um prejuízo de mais de $1 bilhão. Porque eles duvidaram da capacidade do preto de ir à luta. Agora eu te digo, se aqui no Brasil tivesse essa mesma coisa, eu duvido que o sistema fizesse isso com a gente. Porque eu digo, o brasileiro é acomodado. O brasileiro se acomoda muito na sua zona de conforto. A gente tem que ir pra rua, caramba, lutar pelos nossos direitos. Caramba, mano, 70% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram a violência policial. A cada 10 pessoas mortas pela polícia, 6 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um negro morre violentamente. Esses dados que eu tô dando não são dados que eu peguei numa rede social. Saíram de uma música chamada Capítulo 4, versículo 3, que saiu de um álbum muito importante para a história dos pretos no Brasil, chamado Sobrevivendo do Inferno, do grupo Racionais MC. Teu grupo favorito, né? Meu grupo favorito. Porque é como eles dizem, o preto, na luta contra o sistema, ele tem 3 armas. A religião, a revolta e a violência. Tanto que Brown, ele abre uma música dele falando: Deus fez o mar, as plantas, as árvores e as frutas. O homem deu a favela, o crack, a trairagem e as prostitutas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. É isso que ele diz. Então, quando ele fala, eu tenho uma Bíblia velha, eu tenho a minha religião, uma pistola automática, eu tenho a violência para combater o sistema e eu tenho um sentimento de revolta. E ele acrescenta que está tentando sobreviver no inferno, que é as periferias do Brasil, sem um saneamento básico, sem a devida segurança. Tá entendendo o que eu quero dizer? Total. Mano, eu não posso dizer que 100%, como pessoa privilegiada branca, eu não posso dizer que entendo 100% o que você já passou na vida, mas eu compreendo o que você diz, sinto empatia pelo que você fala, porque você é meu amigo, gosto muito de você e o que eu puder fazer para te ajudar, eu irei. O que o branco pode fazer para ajudar o preto é lutar junto, dizer que eu sou branco, mas eu quero que ele tenha o mesmo direito que o meu, o direito de ir e vir sem ser perseguido, tá ligado? A gente fala muito isso, mano. É uma coisa também que eu gosto muito de falar. Como eu já falei, você pode não sofrer o racismo, mas você pode sentir a empatia pela pessoa que sofre, entendeu? Você pode sentir que aquela pessoa sofre todos os dias, tá ligado? O branco não sofre racismo, ele sofre injúria racial. Como assim, Angela? Veja bem, injúria racial é quando eu diminuo a pessoa verbalmente pela cor de pele, mas apenas pelo ato verbal, certo? O racismo é quando eu diminuo a pessoa pela cultura, pela cor de pele, pela posição social. Isso é racismo. O branco sofre injúria racial. Isso aí eu não posso negar e ninguém pode negar. O branco não sofre racismo, sofre injúria racial. Então, para encerrar o que eu quero dizer aqui, veja bem, na história dos pretos, a música, a revolta sempre esteve presente. O rap, que há 30 anos atrás era visto como algo marginalizado, hoje as pessoas brancas estão ganhando dinheiro em cima do rap. Tá ligado? O samba, que no início, lá em 1910, era crime. Era crime uma pessoa tocar samba porque diziam que o samba era algo que incitava violência, que não sei o que. O samba hoje é um dos objetos mais festejados do nosso carnaval, de todo o Brasil, que é conhecido mundialmente. As pessoas vêm pro Brasil com uma experiência de ouvir um samba. É o descrevimento do Brasil, o país de futebol é a O futebol é outra coisa, tá ligado? O nosso país só é pentacampeão do mundo de futebol por causa de pretos. Pelé, Garrincha, Tostão, Zagallo.
Zagallo e Tostão eram brancos. Não, Zagallo e Tostão eram brancos, mas tinha uma vivência de preto. Porque, como eu disse, ser preto não é questão de cor, é questão de vivência. Eu acho que o futebol é uma saída para nós. Também que o futebol, vamos falar o seguinte, o futebol é como um refúgio. A gente vê que muitos meninos querem ser jogadores de futebol. Qual é o pensamento deles? Eu quero ser famoso. Acho da minha mãe. Eu já ouvi. O menino chegou e disse: eu só quero jogar bola, não porque eu quero ser famoso, porque eu quero tirar a minha mãe daqui. Eu quero privar a minha mãe de humilhações diárias. E o que faz isso ser completado tudo é que a maioria que sai daqui são muito bons no futebol. O Brasil é o país que mais exporta jogadores de futebol. Temos Neymar, Fernandinho, Thiago Silva, Doni Alves. Antigamente tínhamos Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Júnior Pernambucano. Mas antes, Tostão, Rivelino, Pelé, Garrincha. A gente exporta jogadores, a gente é rico em esportes. O Brasil é um país onde, se tivesse mais investimento nos esportes, ia também diminuir os índices de criminalidade. Entendeu? Ia diminuir muita coisa. O Brasil ele tem tudo para ser algo gigante, mas que por causa dele mesmo não consegue eu digo isso a todo mundo. O Brasil tem chances de ser maior do que os Estados Unidos da América. Temos chance, temos recursos, temos tudo para ser muito maiores que ele, mas por que não somos? Nós nos auto-sabotamos. É incrível isso, né? Nós nos auto-sabotamos. E o brasileiro tem aquela síndrome que eu chamo de complexo de vira-lata, de Nelson Rodrigues, que só porque lá nos Estados Unidos é muito, muito melhor que a gente. Claro que não. O Brasil, ele me lembra o Dick Vigarista da Corrida Maluca. Ele sempre se auto-sabota. Ele tem a chance de vencer a corrida e sempre perde. Incrível, né? Enquanto o nosso país ele é rico em cultura, porque a gente tem pretos, asiáticos, europeus, judeus. Somos o país com a maior multiculturalidade do mundo. O mundo perde pra gente em muitas coisas, mas por que não somos maiores? Porque o sistema ele não permite isso. Porque é como qual é o nome dele? Martinho da Vila, eu acho que foi Martinho da Vila que disse o seguinte: presídio cheio é igual a show, tem que estar lotado para dar dinheiro. A principal forma de nós pretos nos expressarmos, com certeza, é a cultura, seja ela em música, seja ela em livro, poesia, tanto faz. E uma recomendação de você que seja branco ou preto que nunca viu é o filme O Ódio que Você Semeia, que retrata a história de um bairro negro onde uma menina saiu com seu melhor amigo e um policial branco parou ele com seu carro e deu um tiro nele e ele morreu na frente da sua amiga, e ela teve que testemunhar isso porque ela era a única pessoa que estava na hora do crime, e ela é chantageada por dinheiro, por pessoas policiais, mas mesmo assim ela vai contra isso e diz a verdade, custa o que custar, e aí começa um monte de rebeliões e tal. É muito bonito esse filme. É um filme que com certeza toca muito a pessoa, seja preto, branco, tanto faz. É um filme que retrata a realidade de hoje em dia e também de antigamente, como era antes. E eu recomendo esse filme aí, que é bem legal. E se você é uma pessoa que é mais ligada em jogos, não gosta tanto de filmes, acho que seja muito difícil, você pode procurar a história do polêmico, porém muito bom, do GTA San Andreas, que é um jogo incrível, é um dos meus jogos favoritos, que tem uma história incrível, com a história do Carl, e também retrata racismo. Retrata racismo. Tanto que tem uma missão no GTA que se chama Homecoming, que eu acho que tu sabe, tu já jogou,
que é quando eles voltam para a cidade de Los Santos, que é a cidade fictícia, que é baseada em Los Angeles. Aí tá lá o julgamento do oficial antagonista do jogo, chamado Tempany, né? Aí o juiz falou que ele é inocente. Aí quando o Cal e o seu irmão voltam para o bairro deles, está vendo que o povo tá roubando, saqueando. Isso de fato aconteceu em Los Angeles, como eu acabei de contar. Que é a missão Riots, que significa meio que, no termo em inglês, baderna, bagunça. Mano, a gente tem isso, veja bem. Então, a gente explicou um pouco sobre o racismo, como a gente sofre e o quanto o sistema é ruim. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: em nenhum momento a gente se expressou contra a polícia ou contra algum sistema do governo, seja ele capitalista ou comunista, tá? A gente tá falando que o sistema é opressor, tá bom? Tá certo? Para não deixar muito confuso. E só para encerrar, eu quero falar o seguinte: uma frase que Paulo Freire falou uma vez. Ele disse o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Muito obrigado por ouvir, tá? Seja se você está ouvindo de manhã, tarde, de noite. E é isso. Eu sou o Vini. Wesley. Esdras. E até a próxima. Próxima.